Trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. É sabido por todos nós que nós enfrentamos no mundo inteiro uma grave crise econômica, política, social, caminhamos a passos largos para a barbárie e também uma grave crise ambiental. E a crise ambiental colocando em risco o planeta todo, mas em particular os mais pobres dessa terra. Cientistas sérios do mundo todo apontam por uma emergência climática. E não é só o aquecimento, embora esse seja um ponto fundamental, mas é a acidificação dos oceanos e a destruição da natureza, inclusive com veneno, queimadas, etc, etc, etc. Diante disso, já há algum tempo estamos reunindo grupos diferentes de movimentos populares, sindicais, mas também inclui artistas, intelectuais, cientistas e tantos outros preocupados com esse tema. Decidimos construir um processo que nós chamamos de Fórum Popular da Natureza. A ideia é construir núcleos do Fórum Popular da Natureza em todos os estados, em todos os municípios, nas escolas, mas também um evento em nível nacional. E nesse evento, evidentemente, discutiremos a questão ambiental com cientistas, com intelectuais e, em especial, com todos os setores da classe trabalhadora que puderem e queremos que venha a participar desse evento. Por essa razão é que conclamamos todos aqueles e aquelas que estão preocupados com isso, aqueles e aquelas que não sejam raivosos, misóginos, de nenhum tipo de preconceito, que participem, tragam as pessoas que ajudem a construir o Fórum Popular da Natureza para nós transformarmos esse fórum, não o evento só, mas o fórum enquanto organização num processo de massificação, de luta, de participação popular. É possível mudar esse quadro se houver a participação de todos e todas. Bom dia, sejam bem-vindos. O meu nome é Melissa Valtas, eu faço parte do Portal Panaceia e hoje a gente está aqui no Fórum Popular da Natureza para falar um pouco sobre o autocuidado, falando como a gente faz tinturas, o macerado, e a gente vai aprender a fazer um elixir. Eu gostaria de agradecer muito a essa oportunidade, poder compartilhar os nossos estudos, né, nosso aprendizado, e a Ana Flávia pela oportunidade, por convidar a gente. Vou falar um pouquinho sobre o roteiro do que a gente vai fazer hoje. Primeiro eu vou apresentar o Portal Panaceia, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a indústria dos cosméticos e os componentes tóxicos. Também vamos falar um pouquinho sobre o consumo. Depois a gente vai mais para a parte prática, que são as tinturas, fazer o oleato, e vamos entender um pouquinho sobre os óleos vegetais, os óleos essenciais, e produzir o nosso elixir também, aprender a produzir o nosso elixir. Bom, no Portal Panaceia, eu sou a Melissa, eu sou educadora, eu também estudo fitoterapia, os óleos essenciais, também sou mãe, e sou artesã, e eu faço parte de um grupo, de um coletivo que se chama Portal Panaceia, que começou em 2017, a gente se conhece há muito mais tempo, mas a gente começou em 2017. O nosso intuito é buscar construir um mundo um pouquinho melhor, né? Tentar buscar fazer a nossa parte, revendo o nosso consumo, revendo a nossa postura diante dos acontecimentos, e pensando no consumo como um ato político. Uma coisa muito forte
é a rede de apoio. A gente está muito junta, sempre uma apoiando a outra. A gente produz arte em algumas formas, na poesia, na música, nos aromas, e bom, é isso. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o Portal Panaceia, a gente tem no Instagram, Portal Panaceia, no Facebook, é só procurar lá e entrar em contato com a gente. Então, falando inicialmente sobre a indústria cosmética, lá para os anos 50, anos 60, a gente teve um boom nessa indústria cosmética e com a demanda começaram a desenvolver produtos com base em componentes mais sintéticos, e muitos desses componentes sintéticos, eles são tóxicos, né? Mas como o intuito era fazer um hidratante mais cremoso ou um shampoo que limpasse o cabelo, a toxicidade não foi tão levada em consideração, e sim a demanda. E com isso a gente passou a consumir diariamente produtos que agridem o nosso corpo, que agridem o meio ambiente, que tem coisas como o sulfato, os parabenos, o petrolato. O sulfato, ele já está mais popularmente conhecido, né? Hoje em dia a gente já sabe mais que ele é agressivo, mas mesmo assim ainda muitos produtos ainda usam isso em shampoos, em sabonetes, porque o que ele faz? Ele é detergente, né? Ele limpa, e só que ele limpa excessivamente, e as nossas células muitas vezes têm dificuldade em compensar essa limpeza. Tem o petrolato também. O petrolato, ele é mais conhecido na indústria cosmética como óleo mineral, e ele chegava a ser recomendado para uso em bebês, mas na verdade ele é muito agressivo. Ele cria uma camada, uma impermeabilidade na pele, e acaba prejudicando a nossa pele também. E os parabenos, e tantos outros componentes que a gente pode estudar, pode pesquisar, para entender um pouquinho melhor o que eles fazem, qual a função deles, por que eles são colocados no cosmético e qual a consequência deles para o nosso corpo e para o meio ambiente, né? Com o tempo agora, mais recentemente, as pessoas foram pesquisando e entendendo que esses componentes eles são tóxicos, e passaram a resistir a esse consumo, né, com o uso, por exemplo, o low pool, esse tipo de coisa, acabou sendo desenvolvido por essa resistência ao consumo de produtos tão agressivos, né? Então, para a gente entender que o consumo, ele é, sim, um ato político, ele é um protesto, né? Quando a gente não consome alguma coisa, essa forma de protesto faz com que a indústria tenha que mexer os seus pauzinhos, tenha que parar de usar aquele negócio. Mas mesmo assim ainda tem muita coisa, muitos componentes que são agressivos ao nosso corpo, ao meio ambiente, à vegetação, aos rios, aos animais. Tem os testes, né, que são feitos ainda em animais, que são muito triste mesmo. Bom, como que a gente faz para a gente identificar se um componente que ele está sendo usado num shampoo que eu uso, num sabonete que eu uso, se ele é ou não agressivo, o que ele faz, qual a consequência, para que ele está lá?
Tem algumas formas, tem um site que se chama EWG, que ele tem uma base de dados bem bacana, onde tem várias pesquisas, e você consegue identificar pelo INSE, que é um índice, uma nomenclatura dos ingredientes internacional. Então, você pega lá o sulfato, coloca lá o nome, e ele vai falar para você, ele vai dar uma nota de 1 a 9, o que é menos agressivo, até sendo 1 menos agressivo, né? Ou 1 que não tem problema, nem para o seu corpo, nem para o ambiente. E o 9, uma coisa absurdamente agressiva. Então, é EWG, Environmental World Group. Se você está querendo identificar os componentes que você tem aí, dá uma olhadinha no seu shampoo, no seu sabonete, olha atrás nos ingredientes e confere lá o que você está passando no seu corpo, o que você está colocando aí nas águas, né, nos rios. Bom, vou falar um pouquinho sobre as tinturas. Estou vendo aqui o pessoal falando bom dia, gente, bom dia, bem-vindos. Comments. Oi, gente, desculpa, caiu a conexão. Bom, eu estava começando a falar sobre as tinturas. Para que a gente vai usar uma tintura? O que é uma tintura? Primeiro, uma tintura é uma extração que a gente faz de algumas propriedades das plantas para a gente poder usar em cosméticos ou como na medicina fitoterápica, né? E vai depender muito, o uso ele vai depender muito de qual planta você tá usando. E uma outra forma é para você, por exemplo, pegar as propriedades de uma planta que ela é sazonal, que ela só tem no verão ou só tem na primavera, e você usar isso em outros momentos, né? Eu tenho aqui, por exemplo, na minha casa, no verão eu tenho bastante arnica. Já quando começa a chegar agora essa época, outono e inverno, ela não tem muita, né? E aí o que eu faço? Eu faço uma tintura, porque a arnica, você tem uma contusão, alguma coisa, você pode fazer uma compressa, amassar, colocar e fazer uma compressa sobre a contusão. Mas você pode fazer isso também com a tintura de arnica, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei a arnica, coloquei no álcool, deixei lá e agora eu uso quando eu precisar. Lembrando que o uso do álcool, ele resseca a pele, então a gente tem que tomar cuidado aí o quanto que a gente passa de álcool, principalmente se for o álcool direto na nossa pele, né? Bom, também você pode usar pelas propriedades aromáticas, que é o caso da lavanda, né? A lavanda, ela é relaxante, ela tem várias propriedades fantásticas. Mas eu, sinceramente, eu faço as tinturas para poder fazer de lavanda, mais para poder fazer o elixir, para fazer esse aroma bem gostoso. Ela tem um aroma bem gostoso. E como que eu vou fazer isso? Eu vou usar álcool de cereais, né? O álcool de cereais, ele tem
96% de álcool. Então, ele é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente for usar, pensando que ele pode pegar fogo, pode explodir, tem que tomar muito cuidado quando a gente for usar o álcool, né, gente? Você pode usar o álcool de cereais e diluir, ou você pode usar o álcool etílico, que já é 70%, né? E eu vou pegar a lavanda. Bom, eu tenho aqui plantado no meu quintal. Então, essa manhã, eu colhi a lavandinha aqui, ó, um pouquinho só, tá vendo, ó? Porque qual que é a proporção? A proporção é 20 gramas de erva para cada 100 ml de álcool que eu for usar, né? 100 ml de líquido que eu for usar. Então, eu vou pegar aqui o meu potinho. Lembrando que a gente está mexendo se a gente vai usar para uma função de um cosmético, essas coisas, é sempre bom a gente higienizar, né? Então, eu tenho o álcool, eu já fervi todos esses potes, né? Eu já sequei, e aí, antes de usar, geralmente, eu passo um pouco de álcool para esterilizar. Vou pegar minha ervinha, que você pode ter aí em casa, lavanda, ou não. Se você não tem em casa, gente, nas lojas de produtos naturais, você pode pedir. Pede que eles entregam. Ou no mercado municipal da região que você está, eles entregam. Algumas lojas estão entregando, né? Então, a lavanda, aqui em São Paulo, a lavanda ela é uma plantinha que a Marisa está perguntando se a lavanda se adapta facilmente ao clima da cidade de São Paulo. A lavanda, ela gosta muito de carinho e atenção, né? Então, se você deixa ela, às vezes, alguns dias sem molhar, ou vai viajar, a hora que você volta, ela tá na cara que ela não gostou de ficar sem você. Então, é importante você ter uma boa terra, né, adubada, cuidada, ter esse cuidado de regar sempre. Ela gosta de sol, mas ela vai sim, ela vai muito bem por aqui. Vai muito bem. Aqui eu tenho 3 pezinhos de lavanda, mas a minha parceira, a Thelma Elisa, lá na casa dela, que é aqui perto, tem alguns pezinhos assim muito lindos e muito mais do que os meus aqui. Eu tenho um pouco menos de terra também, de espaço de terra para plantar, né? O espacinho de terra é importante. Então, ó, aqui, tá vendo, ó? O que eu vou fazer? Eu vou limpar a mão e vou completar esse potinho aqui, ó, com o álcool de cereais. Então, lembrando que esse álcool aqui, ele é 96%, né? Você pode diluir isso também com 30% de água destilada ou água desmineralizada. Aqui tem mais ou menos uns 50 ml, então você pensa que uns 10 gramas de erva já é suficiente para isso. Mas se eu quiser colocar um pouquinho mais de erva para ficar mais cheirosinho. Olha lá, a Carol Seixas tem cultivado a lavanda na varanda do apartamento e vai bem, né, Carol? Então, vou fechar. E aí, o que eu vou fazer com isso? Eu vou guardar isso aqui num lugar escuro por aproximadamente 3 semanas, tá? Deixar lá uns 21 dias. Quando eu puder, eu posso dar uma mexidinha, com carinho, né? Ou assim. Aí vou lá e guardo dentro do armário, quietinho, no escurinho, para ele ir tirando as propriedades. Essa mexidinha ajuda também, né? Essa mexida ajuda, ela é importante também. E aí ela vai se transformar nesse líquido aromático
Que pena que não dá para vocês sentirem, mas é bem gostoso. Só que aqui ainda tem o cheiro bem forte de álcool, né? Então, lá no finalzinho, a gente vai fazer o elixir, a gente vai diluir isso aqui, tá bom? Bom, quanto às ervas, eu posso usar tanto a lavanda fresca, que nem eu usei aqui, ou eu posso usar ela seca, ó, essa aqui, que é a que a gente geralmente, quando a gente compra a lavanda nessas lojas de produtos naturais, ela vai estar desse jeito, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ai, gente, é difícil para mim a coordenação da câmera. Bom, é isso. As quantidades, vou repetir. Então, para cada 100 ml de álcool, você vai usar 20 gramas de erva. Para cada 100 ml de álcool, 20 gramas de erva. Certo? Não precisa ser exato, né? Mas é mais ou menos isso que a gente calcula, tá? Então, 100 ml, 20 gramas de erva. A Bruna, a Graça também, ela tá com uma lavandinha em casa também. Vale a pena, gente. E é uma delícia. Você vai lá de manhã molhar a plantinha, aí você passa a mãozinha aqui, ó. Essa aqui minha tá bebê ainda, né? Ó, mas você passa só a mão aqui. Nossa! É um bom dia. Melhora bastante o dia da gente. Bom, então, a erva a gente pode usar ou seca ou fresca, e a proporção é essa, 20 gramas para 100 ml. A validade é de 6 a 12 meses, tá? Depende, tem que lembrar de esterilizar o pote, né? De limpar as mãos e esse tipo de coisa. Bom, aí agora vou falar do oleato ou macerado, né? Quando a gente fala, vou macerar, às vezes a gente pensa que é amassar. Não, macerar é deixar de molho. É isso. Então, o oleato, ele também tem um uso similar ao da tintura. Você vai deixar ele de molho, vai deixar ele macerando lá, e aí vai depender da planta que você vai fazer o macerado para você poder usar. Eu tenho aqui um, por exemplo, que é esse aqui, ó, de barba-timão. O barba-timão, eu coloquei óleo de germe de trigo e de girassol. E ele é muito bom, ele é anti-inflamatório, maravilhoso, né? Então, para essas situações, ó, esse aqui, coloquei 26 de abril, então já tá na hora, já passou na hora de coar para deixar, para poder usá-lo, né? Já enquanto a tintura, a gente pode usar tanto erva fresca quanto erva seca. Uma coisa que eu não falei da tintura, gente, desculpa. A diferença entre usar a erva fresca e a erva seca é que a erva fresca, ela vai soltar água, né? Então, vai ter um pouquinho mais de água na sua tintura, só isso, tá? Então, se você for adicionar água naquela proporção para deixar 70%, tem que lembrar que lembra que o álcool de cereais ele tem 96 graus de álcool, certo? Então, se eu quero acrescentar água para deixar 70%, eu vou ter que eu vou pensar que a erva fresca ela já vai ter um pouquinho de água, então eu não ponho 30%, eu ponho uns 25%, 20% de água para diluir, tá bom? Certo? Já o óleo, lembra, óleo e água não se misturam, certo? Então, se eu for fazer se eu for fazer oleato, eu vou usar erva seca. Então, eu não posso usar aquela lavandinha que eu colhi agora de manhã. Eu vou ter que esperar ela secar, vou deixar ela secar para eu poder usar. Hoje, a gente vai fazer um oleato com camomila. O extrato de camomila, ele é maravilhoso para tratar rachaduras no pé, por exemplo, né? Então, o que eu vou fazer? É a mesma proporção, 100 ml, 20 gramas,
100 ml, 20 gramas. Vou pegar aqui o meu potinho, já esterilizado, mas eu sou a louca da esterilização. Então, eu vou limpar. Esterilizar. Esterilizo a tampinha também. Confere se tá bem sequinho, hein, gente? Porque senão pode estragar seu óleo, né? Não vale a pena. E aí eu vou usar um óleo vegetal para extrair. Gente, óleo vegetal, óleo mineral não. Lembra lá o petrolato, ó, óleo mineral não, óleo vegetal, hein? Os óleos vegetais são maravilhosos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre eles, mas antes eu vou montar aqui o nosso preparo. Então, como vocês podem ver, é cerca de 20 gramas, certo? Então, olha aqui, ó. Como esse aqui tem uns 100 ml, eu coloquei um pouquinho a mais. Tá vendo? E aqui eu vou usar o maravilhoso óleo vegetal de Pracaxi. Óleo vegetal de Pracaxi, que é riquíssimo em vitamina E, é um anti-inflamatório, é antisséptico, ele trata manchas na pele, ele cuida de estria, os óleos vegetais, eles geralmente não têm contraindicação, né? Então, esse aqui, por exemplo, é recomendado para as grávidas passarem na barriga, porque ele cuida das estrias, tanto as que já apareceram, quanto as que estão por aparecer, ó. Completei aqui com o meu... Não precisa encher o pote, né, gente? Mas a não ser que você vá realmente usar tudo isso. Fecha bem fechadinho. Dá aquela misturadinha com carinho, com amor. E a mesma coisa da tintura. Vamos deixar lá 21 dias, 3 semanas no escurinho. E a gente vai lá e vai fazer de vez em quando dar uma mexidinha nele para dar uma acordada nas plantinhas, nas propriedades, certo? Tá aqui, gente, vai ficar muito cheiroso e muito gostoso. Façam, camomila todo mundo tem em casa. Os óleos vegetais, agora eu vou falar um pouquinho dos óleos vegetais. Os óleos vegetais que é interessante a gente usar, a gente passar direto na nossa pele, que eles sejam prensados a frio, né? Quais são as formas de extração? Pode ser prensado a frio, pode ser ou pode ser retirado com solvente. Aí também tem os óleos refinados, mas esses óleos aí, eles não são interessantes para a gente passar na nossa pele, tá? E sim os prensados a frio. Se for orgânico, melhor ainda, né, gente? E a gente mora num país tão maravilhoso, com tantas diversidades de plantas e tudo, e tem muitas cooperativas que trabalham com a extração de óleos vegetais na Amazônia, no Cerrado, os quilombolas também. Então, é legal a gente apoiar essas comunidades, essas cooperativas, e também a gente se cuidar, né, e cuidar do meio ambiente, porque então sempre prestar atenção aí no que a gente no que a gente está consumindo. Ana Flávia, podia ter conhecido o Pracaxi antes de engravidar. Eu também, viu, Ana Flávia? Eu fui conhecer, eu demorei para conhecer o Pracaxi. A Madeleine está perguntando onde ela encontra aqui em Oz os óleos, em Osasco, né? A gente é da região de Osasco. Bom, aqui em Osasco tem as lojas de produtos naturais que elas vendem e algumas têm entregado agora nesse período de quarentena, mas
Tem muitas lojas de produtos naturais aqui. Em tudo quanto é lojinha de produto natural, você vai encontrar esses olhinhos aí para você fazer. Mas o óleo vegetal, você pode usar um que você tem em casa. Você pode usar um azeite de oliva, por exemplo, né? Se você agora nesse momento você não tem como sair, não é para ficar saindo mesmo, né? Então a gente não tem como sair, e aí você pode usar o que você tem em casa, o óleo de coco, aquele que a gente compra mesmo para colocar na comida, que muitas pessoas já conhecem, passam para hidratação no cabelo, hidratação na pele, hidratação nos pés, enfim. E você pode usar. A Cristina está perguntando sobre a quantidade de óleo e camomila. A proporção, tanto na tintura quanto no oleato, é 20 gramas para 100 ml. 20%. 20% de ervas. Lembrando que a erva do óleo tem que ser seca, né? Senão dá ruim. Senão não vai dar certo, não. Os óleos vegetais. Então, já falei um pouquinho, agora eu vou falar um pouquinho dos óleos essenciais, né? Diferente dos óleos vegetais, eles não são assim... eles são os componentes das funções básicas fisiológicas da planta. Então, o componente de atração para polinização, ou o componente que auxilia a planta a se proteger do sol, ou do excesso de água, ou proteger contra parasitas. A planta ela tem esses componentes, e quando a gente extrai o óleo essencial, a gente extrai esses componentes da planta, que representam de 1 a 3% da massa total da planta, né? Tanto, e se você prestar atenção, o óleo, imagina, Cristina, o óleo essencial, ele não é um óleo, necessariamente, ele não é oleoso, entendeu? Ele é a extração desses componentes da planta. E ele é extremamente volátil, ou seja, ele evapora com muita facilidade. Então, quando a gente está usando um óleo essencial, eu tenho esse aqui, né, de lavanda, aqui tem 10 ml. Quando a gente está usando um óleo essencial, é bom a gente lembrar de manter tampado, não é abrir e deixar ele assim, né? Tem que tomar cuidado, porque ele tem uma alta volatilidade, principalmente os cítricos, né? Os compostos principais dos óleos essenciais são os ésteres, que são fungicidas, os aldeídos, que é sedante, então, né, que ajuda a acalmar. Aí tem cetona, que é descongestionante. Então, são esses componentes que, quando você vai estudar aromaterapia, você vai prestar atenção nesses componentes, no efeito deles no organismo da gente, para a gente poder usar, né? Eles têm que ser usados com muito cuidado. Eles também são extraídos por prensagem a frio, ou com solventes, ou o mais comum, que é a destilação. O processo de destilação, e não é uma coisa que a gente consegue muito fazer em casa, né? Você precisa de um equipamento para fazer isso, um equipamento que às vezes tem um custo alto. Então, e, além disso, a quantidade de plantas que você usa para fazer a extração, por exemplo, ó, lavanda. Para fazer 1 litro de óleo essencial de lavanda, você usa cerca de 250 quilos de lavanda. Então, gente, olha aqui, ó. Eu pus uns 10 gramas aqui, aí deu isso. Imagina 250 quilos de lavanda, né? É muita coisa, é muita coisa. Então, não, é muito difícil fazer esse processo em casa, mas tem gente que faz com equipamento e que tem buscado isso e trabalhado. Tem pequenos produtores, né, que fazem tudo orgânico, e é bem legal a gente poder comprar deles para dar uma motivada também. Bom, um subproduto da destilação é o hidrolato, que é como se fosse a água da planta, sabe? Que é maravilhoso também para a gente
para a gente usar na pele e de diversas formas. Tem gente que usa na cozinha também. Quando eu estou falando de óleos essenciais, eu tenho que ter alguns cuidados. Os óleos essenciais, eles são maravilhosos, mas eles têm contraindicações. Eles, por exemplo, a gente pensa, ai, camomila maravilhosa, camomila para o bebê. Então, a camomila, o óleo essencial de camomila, ele não é indicado para bebê, entendeu? O alecrim, por exemplo, eu amo alecrim, mas o óleo essencial de alecrim, ele sobe a pressão, e eu faço tratamento de hipertensão. Então, se eu for usar o óleo de alecrim, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, não posso usar de qualquer jeito. Os cítricos, bom, a gente já sabe, né, se você já fez uma caipirinha em casa, espremeu o limão e saiu no sol, já queimou a mão, né? Então, é isso, gente. Imagina a super concentração de um óleo, do óleo essencial cítrico, você colocar direto na sua pele. Não pode. Como que eu vou fazer para eu usar isso? Eu vou diluir esses produtos nos óleos vegetais. Os óleos vegetais, eles são carreadores, ou seja, ele vai pegar as propriedades do óleo essencial e vai trazer para o seu organismo. Ele vai carregar essas propriedades para o seu organismo. Se você coloca um óleo essencial direto na sua pele, além de você correr o risco, tem que estudar, tem que pesquisar, porque além de você correr o risco de você se machucar ou de você usar em excesso, tem que usar com cuidado, nem sempre ele vai ser carregado para o seu organismo como se você colocasse ele no óleo vegetal, entendeu? O óleo vegetal ele tem essa função de carregar para dentro do nosso organismo as propriedades dos óleos essenciais. Para isso, para fazer essa diluição, a gente vai pensar. Existe uma tabela que ajuda a gente, que bom. Por exemplo, se eu for fazer um tratamento facial, então, eu vou pegar 10 ml, vou produzir 10 ml de alguma coisa para eu passar no meu rosto. Por exemplo, para Pracaxi, para cuidar das manchas, né? Se eu quiser. Aí eu vou fazer o quê? Vou diluir 0,5% só. Então, 0,5% de 10 ml vai dar umas 2 gotinhas, entendeu? É bem pouquinho, gente. É muito pouquinho que você vai usar. Não vai usar um absurdo. Se você estiver falando de crianças, idosos, você vai usar de 1 a 1,5%. Um adulto, sem nenhuma condição, assim, ou alguma doença crônica, alguma coisa assim, ele vai usar 2%. Se for pós-parto também, vou usar 2%. Se a pessoa estiver acima do peso, vai ser 5%, né? Até 5%. A pessoa está muito acima do peso, vai até 5%. Se a pessoa está um pouco acima do peso, vai um pouquinho menos, de 3% a 4%, né? Então, a gente tem que, sempre que a gente vai usar o óleo essencial, a gente levar isso em consideração. Bom, e agora vamos fazer o nosso incrível elixir. O elixir, a gente pode... Como é para aromatizar tanto o ambiente? Para que a gente vai usar? Para aromatizar o ambiente, para aromatizar o nosso corpo, né? Aí eu vou diluir a tintura que eu fiz. Lembra da minha tintura de lavanda? Então, ó, eu vou diluir minha tintura de lavanda com água destilada. Eu posso usar... Eu posso usar água destilada, água desmineralizada. Posso usar água filtrada? Você pode usar água filtrada, sim, para fazer a diluição. Ou água mineral. Só que, como ela não é destilada, nem desmineralizada, ela tem uma durabilidade menor, né? Então, vai durar menos o seu elixir. Mas se você vai fazer um elixir para você usar em 2 meses, para você passar em você, passar aí no ambiente, no máximo 2 meses, você pode usar a água de filtro ou a água mineral, né?
A Cristina está perguntando se o óleo essencial pode ser misturado em algum tipo de creme. Ele pode ser misturado no creme, mas quando eu coloco, lembra que eu coloco o óleo essencial no óleo vegetal? Ele ajuda a acarrear, a levar isso para o nosso corpo. Aí, quando você vai misturar nesse creme, você tem que pensar quais são as outras propriedades que tem nesse creme, os outros componentes, se eles não são agressivos. Então, é mais para tomar um cuidado, porque às vezes é até um desperdício, assim, de você pegar uma coisa tão potente, delicada e que cuida do nosso corpo, e você colocar num creme que às vezes tem o petrolato, sabe? Esse tipo de coisa que é agressivo, o parabeno, que são coisas que são agressivas para o nosso corpo. Então, os óleos vegetais, quando eu comecei a usar óleo vegetal e eu me apaixonei. Então, eu era a louca do hidratante, eu adorava hidratante, e hoje em dia eu uso muito mais os óleos vegetais, sabe? A sensação que ela traz para o meu corpo, o cuidado, o bem-estar e a hidratação, ele não fica uma coisa grudenta, pegajosa, né? A pele absorve. Você vê o óleo de macadâmia, por exemplo, o óleo vegetal de macadâmia, ele tem a gordura dele é muito próxima com a gordura da nossa pele, é muito parecida. Então, quando você passa o óleo de macadâmia na sua pele, ele absorve praticamente assim na hora. Entendeu? Então, tem alguns óleos que são mais grossos, mas mesmo assim eles não ficam tão grudentos, geralmente. Mas pode diluir um óleo mais grosso, como o de andiroba, em um óleo mais leve, como o óleo de girassol, para você ter uma consistência melhor para você passar na pele e usar as propriedades do andiroba, que é maravilhoso, é anti-inflamatório e super hidratante. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Cristina. Eu não tenho muita certeza se eu consegui fazer isso. Bom, gente, voltando aqui para o Elixir, a gente tem uma embalagem spray. Pode ser qualquer uma, olha. Eu tenho uma outra aqui, que está no fim. Essa aqui, ó, tá mais zoadinha, tá vendo? A que tá no finzinho aqui, ó, mas eu não quero jogar fora meu Elixirzinho, não. Né? Aí, a gente reaproveita as embalagens spray e vamos lá. Lembrando, ai que bom, Cristina, que eu respondi. Lembrando, esterilizar, vamos lá, certo? Nesse caso aqui, como eu não vou usar o óleo, eu não preciso ficar a louca do seca-seca, mas é bom dar uma secadinha, é bom limpar, né? Lembrando que eu já tinha esterilizado antes, agora eu só tô fazendo refazendo o trabalho para lembrar a gente de fazer isso, na verdade. Bom, o Elixir, eu posso usar um conservante, que é a glicerina vegetal, né? A glicerina, se eu for usar a glicerina vegetal para ajudar a conservar, para ajudar a durar aí 1 ano o meu Elixir, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aquela tintura deliciosa que eu fiz, que pode ser de lavanda, de canela, de várias coisas aí, né? Do que você quiser. E eu vou colocar 3 dias antes, olha lá, 3 dias antes, eu vou colocar aqui na minha embalagem e vou colocar um fiozinho de glicerina. É muito pouquinho, gente, é bem pouquinho. Um fiozinho de glicerina. Vou colocar, vou agitar e vou guardar. Então, eu vou fazer o quê? Durante esses 3 dias, antes do meu preparo final, eu vou colocar a glicerina, um fio de glicerina, na minha porcentagem de álcool, que eu já vou explicar quanto que é, e vou mexendo durante esses 3 dias, pelo menos 1, 2 vezes por dia, tá? Para que a glicerina? Para ter uma validade maior,
para ter uma durabilidade maior, para você. Mas se você não for, que nem o meu caso, no caso aqui, eu não fiz esse preparo, ó. Tá aqui, tá sem glicerina, tá sem nada, porque eu sei que eu uso isso aqui em 2 meses no máximo, sabe? Então, para a gente fazer o nosso elixir de lavanda. Tintura de lavanda, glicerina vegetal, bidestilado, glicerina vegetal. A glicerina vegetal. Tem que tomar cuidado, porque tem algumas glicerinas que têm origem animal, né? Então, quando você for comprar, você procura a glicerina vegetal. Então, olha, tem um recurso que ajuda muito aqui, que é funil e um medidor, né? Aqui no meu medidor, esse potinho tem 15 ml. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer meio a meio. A quantidade de álcool que eu vou colocar vai depender do aroma que eu quero, porque o álcool ele tem cheiro forte. Aqui tá com cheiro de lavanda, mas lembra que eu falei que o cheiro de álcool ele é forte? Então eu vou colocar 50%, tá? 50% de tintura e 50% de água. Vamos lá. Vou tentar abaixar um pouquinho aqui para vocês verem o que eu tô fazendo. Tá mais ou menos vendo, né, gente? Então, ó, para 15 ml, vou colocar 7,5. Não vai ficar exatamente, né? Aqui, ó. Isso. Vamos ver se já deu? Metade. Tá vendo? De tintura. Gente, isso tá muito cheiroso, tá muito gostoso. E aí eu vou colocar as minhas gotinhas de óleo essencial de lavanda. Eu vou colocar 3%, tá? Então, 3% aqui desses 15 ml aqui vai ser 9 gotas. Nove gotinhas, ó. Usei o óleo essencial, fecha. Dá aquela mexidinha. O aroma já mudou. É uma delícia, gente. E agora eu vou completar com a água destilada. A mesma porcentagem, né, gente? Eu vou fazer direto aqui, ó. Meio a meio, certo? Meio a meio, ó. Tá vendo que ele muda a cor, ó, quando eu coloco a água? Olha, ele deu até uma esquentadinha, gente. Ai, que gostoso, ó. Tá pronto o nosso elixir pra gente sair muito perfumado. Sair não, ficar em casa, né? Mas enfim. Acalmar aí. O elixir, ele também vai ajudar a gente, esse de lavanda, né? No relaxamento, pra gente ficar tranquilinho. Ai, eu tô muito estressada. Ai, gente, olha. Não tem como continuar estressada com isso aqui. Isso aqui é muito bom. É isso, gente. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, mais alguma pergunta. Nosso elixir está pronto, bem aromático, bem cheiroso. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui falando
com vocês, compartilhando os nossos estudos. Não são só meus, né? Eu estou colocando a cara aqui, mas tem as parceiras aí, a Thelma Elis, a Fernanda, que ajudam nesses estudos aqui. A Dani está perguntando se pode passar as roupas. Pode, Dani, pode. Aquela água de lençóis, né? É mais ou menos isso, né? Que eles falam, sabe? É mais ou menos isso. Você pode fazer um pouco mais suave. Eu coloquei aqui 3%, mas ele ficou forte. Você pode colocar uns 2%, sabe? Para ficar mais suave. O vídeo vai ficar no YouTube e no Facebook. E vocês podem acessar. E existem. Esse aqui é só uma das muitas possibilidades que a gente tem nos autocuidados, gente. Isso é uma das muitas e muitas e muitas e deliciosas e gostosas possibilidades que a gente tem para cuidar do nosso corpo, cuidar do ambiente. Assim, cuidar do ambiente de que forma? Não usando tantas coisas agressivas, né? Para ele. É isso. Bom que vocês gostaram. Tô vendo o pessoal tá falando. Substituto de glicerina. Tem um produto que eu tô estudando ainda, que eu verifiquei que ele não é tão agressivo, que chama Zemea. Mas ele tem, eu acho que essa é a marca dele. Eu ainda estou estudando. Então, eu não sei te dizer assim, a porcentagem, nananã, exatamente. Mas eu ainda tenho alguns substitutos, sim. Posso escrever aqui? Ai, gente, como é que eu consigo escrever aqui? Eu tô aprendiz aqui, onde que eu escrevo? Eu nem sei. Peraí, só um minutinho. Vou tentar escrever. Zemea. A cera de abelha, não, a cera de abelha tem outra função. A cera de abelha, ela é mais para manter, quando você vai fazer um bálsamo, para ter para ele ficar mais durinho, né? Obrigada, Silvia, vou soletrar. Ó. Zemea, Z-E-M-E-A. Eu não estou conseguindo escrever. Desculpa, eu não sei quem é o Giramundo. Aqui, isso. Mas eu não estou conseguindo aqui acessar escrever os comentários. Mas o Zemea é Z-E-M-E-A. Então, a cera de abelha é diferente da glicerina. Isso! Obrigada, Silvia! É isso, gente. Rede de apoio é isso, né? Muito obrigada, gente. Agradeço a participação. Obrigada. A presença de todos aí. E pode usar a glicerina vegetal. É a glicerina vegetal que eu estava falando, isso. A glicerina vegetal. Só um fiozinho como conservante, né, gente? Não é, e é aquilo, se você for usar... Pensa, a gente vai usar esse negócio, eu vou usar ele rapidinho. Isso aqui eu uso em 2 meses. Para que eu vou ficar colocando mais coisa, sabe? Entendeu? É só por isso. É mais por isso, né? Só para conservar se você percebe que se você vai fazer uma quantidade um pouco maior, talvez. Tá bom, gente? É isso, muito obrigada. Agradeço a participação de todos. Rosa, Silvia, Ana Flávia. A Bia Agnelli, todo mundo aí que deu apoio, que está apoiando, que assistiu a oficina, e agradeço a oportunidade. É isso. Obrigada, gente. Aí eu vou chamar o Fred, meu querido, para a gente